Olá, bem-vindo mais uma vez a este canal que foi criado para você, para ajudá-lo em seus negócios, em suas finanças, em seu crescimento financeiro. E quero aproveitar e dizer que todas as semanas eu tenho postado de 2 a 3, 4 vídeos. Então convido a seguir a página, ou seja, seguir o canal, para que fiques a par de todas as novidades que aqui hão se desenrolar. Enfim, o tema para este vídeo é o vendedor que faz essas coisas, ou o vendedor que faz isso já era. E sem mais delongas, vamos já para a matéria, vamos ver o que tem de novo para esse vídeo. O primeiro ponto que eu quero aqui apontar é o vendedor que cai sempre em uma rotina financeira. Ou seja, de mês em mês, de ano em ano, o seu rendimento não varia, nem sobe, talvez também nem desce, mas está quase sempre no mesmo nível. Por exemplo, no primeiro mês de vendas, o indivíduo fez ali cerca de, vamos supor, uns 100 mil kwanzas, 100 mil reais, e no mês seguinte faz ali uns 99 mil kwanzas, talvez uns 101 reais para quem está lá no Brasil. O ritmo é sempre esse, não há crescimento, também não há decrescimento. Todo empreendedor, todo vendedor que cai nesta rotina não tem como ter crescimento financeiro. Por quê? Porque está sempre na mesmice. E aquele vendedor que vende sempre os mesmos produtos, né? Não há atualização de estoque. Por quê? Porque se você, por exemplo, vende computadores nesse mês, neste ano, você precisa ter um fundo para que no ano seguinte, além de vender computadores, você venda também outros produtos. Talvez aparelhos de som, talvez microfones, talvez... Enfim, você precisa evoluir como vendedor, você precisa evoluir como empreendedor. Por quê? Porque se assim não fizeres, você fica estático. Então, o empreendedor, o vendedor precisa sempre de se atualizar o seu estoque, crescer cada vez mais. Isso é muito importante. O outro tipo de vendedor que não pode crescer, que não pode evoluir, é aquele que se conforma com pouca coisa. Ele está em um nível financeiro baixo, ou talvez médio, e se sente feliz ali, né? Se sente confortável daquele jeito. Mas eu quero te dizer que não caia nesse erro, não caia nessa falha, não caia nesse ritmo errado, né? Procure sempre se desafiar, né? Procure sempre fazer coisas melhores e maiores de tempo em tempo. Isso será muito importante para a tua saúde financeira, será importante para você como pessoa, será importante para você como empreendedor. Não caia de jeito algum no conformismo. Procure cada vez mais crescer. Ainda que você já tenha conseguido ter muita coisa, muitos bens, ainda assim procure sempre evoluir e nunca se conforme com aquilo que você tiver no momento. Mas com isso não estou a dizer que você não pode se contentar, né, com o que tiver no momento. Você tem que se contentar com o que tem, mas não se conforme com o que você tem naquele momento e procure sempre nos tempos futuros evoluir cada vez mais. Segundo ponto, aquele vendedor que não sabe quanto realmente ganha por mês também já era. Tem vendedores que quando termina o processo de venda, o mês terminou e vendeu quase tudo, não sabe quanto realmente ganhou. Existe isso. Não sabe quanto realmente investiu para aquele mês, não sabe isso. Então, todo vendedor que não tem esse controle, todo vendedor que não sabe o quanto ganha, o quanto investe,
Também não saberá se lucrou naquele mês ou se não lucrou naquele mês. Não saberá se cresceu naquele mês ou se decresceu durante aquele mês. Por quê? Porque não sabe quanto investiu. Além de não saber quanto investiu, também não sabe exatamente quanto lucrou. Outro ponto, controle de fluxo de caixa. O que é controle de fluxo de caixa? É saber quanto entra na tua conta e quanto sai na tua conta. Não só saber, como também controlar. Controlar as entradas e controlar também as saídas. E todo vendedor que não tem esse hábito de controle de fluxo de caixa não tem como evoluir, porque não sabe de onde vem e não sabe para onde vai também. E outro vendedor que não cresce é aquele que não controla o seu estoque. Não controla o seu estoque. Não sabe quantos computadores tem no seu estoque. Não sabe quantos cabos tem no seu estoque. Não sabe quantos telefones tem no seu estoque. Não sabe quantos aparelhos de som tem no seu estoque. Enfim, ele vai vendendo de forma aleatória sem ter aquele autocontrole. Mas para evitar essa falta de controle, você precisa ter uma lista, ou seja, um inventário de tudo que você tiver no seu estoque. Quantos computadores? Quantos cabos de microfone? Quantos microfones? Quantos tripés? Tudo que você tiver no seu estoque, você precisa registrar. E quando você efetua uma venda, você precisa registrar. Vendeu-se hoje X computadores. Vendeu-se hoje X cabos. Vendeu-se hoje X câmeras. Vendeu-se hoje X... Enfim, o que quer que seja. Você precisa anotar tudo. Anotar tudo. E outra coisa, além de anotar tudo, não seja aquele vendedor, né, que, por exemplo, vendeu hoje e o dinheiro que ele consegue ter no dia de hoje, tira aí uma porcentagem, uma partezinha e compra algum bem, compra alguma... Enfim, qualquer coisa que ele queira comprar no momento. Nunca faça isso. Seja aquele empreendedor, seja aquele vendedor que consegue manter o controle de juntar esses valores todos que entram diariamente durante um mês, e depois que o mês termina, então você faz o teu orçamento. Nesse orçamento você vai arranjar também um salário para ti durante aquele mês. Mas não cometa o erro de diariamente, né, ganhou alguma coisa, lucrou algum dinheiro e com aquele dinheiro, né, vai suprindo algumas necessidades. Porque quando fazer isso, você cai nos primeiros pontos que nós já fizemos referência, daquele vendedor que não tem controle do seu fluxo de caixa, não sabe quanto entra e não sabe o quanto realmente sai. Ok, muito bem. Aquele vendedor que também não controla o seu estoque nunca saberá se o seu investimento foi bom ou se o seu investimento foi ruim. Não saberá se houve ganhos ou se houve perdas. Então, controle o seu fluxo de caixa, controle as suas entradas, controle as suas saídas, anote tudo que você tiver no teu estoque e não caia no ritmo de gastar o teu dinheiro de forma aleatória, sem algum controle. Muito bem. O ponto seguinte tem a ver com aquele vendedor que não tem horário certo para abrir e fechar o seu estabelecimento. Tem vendedores, né, que, vamos supor, tem uma loja e o cliente não sabe realmente se quando lá chegar vai encontrar a loja fechada ou se vai encontrar a loja aberta. Por quê? Porque o vendedor não tem horário certo para abrir a sua loja, o seu estabelecimento. A hora que acorda é que vai abrir o estabelecimento. Quando acha que está cansado demais, fecha o estabelecimento, vai para casa, enfim. Você precisa, para evitar isso, ter um horário de trabalho
e os dias de trabalho já estabelecidos. Se possível, eu te recomendo a colocar ou a estampar esse horário, né, na parede do teu estabelecimento, onde pelo menos o cliente vai ler e vai ver, não, né, vai dizer, ok, às quartas-feiras, às quintas, às segundas, a loja está aberta das X a X e aos fins de semana das X a X. Mas quando fizer isso, procure cumprir com o teu horário de trabalho. Por quê? Quando você não cumpre com o teu horário de trabalho, você pode ter alguns prejuízos, talvez irreversíveis. Vamos supor que eu sou um cliente e eu vou visitar o teu estabelecimento, vou para a tua loja e chego no primeiro dia e não o encontro lá. Não acho ninguém para me atender. E volto para casa sem comprar aquele bem, ou então vou a uma loja mais próxima para comprar aquele bem que no momento eu tiver a precisar. E no dia seguinte vou lá de novo e de novo não me encontro também. Então seja sempre aquele vendedor presente, responsável, e isso vai ajudá-lo a crescer cada vez mais em termos financeiros. Mas se fizer o contrário, então você já era. Aquele vendedor que abandona temporariamente o seu estabelecimento, o seu local de trabalho, também está em perigo financeiro, está em perigo de perder a sua clientela. Por quê? Se você vai sair por um instante, vai para o banheiro, vai para poder comer alguma coisa, ou então alguma coisa que precise fazer, arranje alguém que fique no teu lugar, alguém que atenda, para que você evite aquela situação em que o cliente aparece para a tua loja e não encontra lá ninguém. Está aberta, mas ninguém lá para atender. É uma coisa muito chata e acho que vai concordar comigo que é mesmo algo muito chato. Não há nenhum cliente gosta de chegar a uma loja e assim que chegue lá não encontra ninguém para o atender. Também é de alguma forma frustrante. Muito bem, outro ponto, aquele vendedor que depende do dinheiro do cliente para ter recursos necessários para trabalhar. Uma vez eu levei o meu carro para um bate-chapa para endireitar uma partezinha do tubo de escape que não estava muito em condições, tinha alguma fuga. Só que quando lá cheguei, né, ele usa um negócio ali chamado carbureto para colocar no botijão de gás ou sei lá o que, para soldar o tubo de escape. Só que assim que eu cheguei lá, este senhor não tinha carbureto. E depois de um tempo ele olhou para mim e disse, olha, preciso dos valores, né, para comprar carbureto e soldar então o teu tubo de escape. E eu dei os valores para ele e tive que esperar ele se deslocar até a loja para comprar o carbureto. Demorar ali uns 20, talvez quase meia hora, né? Meia hora. E voltou e depois fez o seu trabalho. E eu pensei, não foi só talvez naquela vez. E outro dia tive o mesmo problema, já com outra viatura. E levei o carro para aquele senhor. E de novo ele dependeu do meu dinheiro para comprar o mesmo material para exercer o seu trabalho. E eu perguntei por que ele faz tal coisa. E o que aconteceu mais tarde? Eu deixei de lá ir porque era muito chato chegar lá e esperar que ele fosse a uma loja, né, fosse a loja designada, né, para comprar o produto e voltar para então assim atender-me. E havia momentos que ele não encontrava carburete naquela loja e tinha que ir numa outra loja, enfim, e era algo muito chato. E como consequência eu desisti daquele mestre e passei a procurar outras pessoas que eram mais sérias, né, ao meu ponto de vista, para exercer esse tipo de trabalho. E vamos ver que esse senhor perdeu um cliente, e eu creio que não fui o único cliente. Por quê? Porque era um funcionário, um empreendedor desprevenido. Então, eu lhe recomendo a não ser um vendedor
desprevenido. Mas no caso de um vendedor, pode-se dar o caso de que talvez haja um produto em falta. Vamos supor que ele tem vendido sapatos, vende também fatos, vende camisetas, vende, enfim, moletons. E vou para lá com o desejo de comprar um sapato e não encontro o sapato. Passa um mês, vou lá de novo para comprar o mesmo produto e não encontro de novo o sapato. Ou então um outro produto que lá, né, é de hábito vender. Para evitar que você perca os seus clientes, procure sempre, como já dissemos no princípio, controlar o teu estoque. Nunca permita que um cliente apareça em teu estabelecimento, apareça em tua loja, procurando um certo produto e por alguma razão não encontre. Procure ter sempre tudo pronto para que os teus clientes não possam ir a uma outra loja, a um outro estabelecimento. Procure prendê-los mesmo na tua loja. E para isso você precisa ter tudo sempre pronto, não ter nada faltando. Eu sei que é difícil fazer isso, mas precisa fazer um exercício de controle de estoque, saber o que tem, o que não tem, o que tem que se buscar, o que mais se vende, o que menos se vende. E tudo aquilo que vende mais, você precisa também comprar em maior quantidade. E aquilo que vende menos, você precisa comprar em quantidades também menores. Outro ponto importante: o vendedor que não tem fundo de emergência também já era. Se eu tenho uma loja, tenho um estabelecimento, ou talvez eu venda em um mercado, tenho lá uma bancada e vendo lá o dia, né, o tempo todo, você precisa criar um fundo de emergência para casos de, vamos supor, né, de algum desastre. Talvez, vamos supor que haja um incêndio em tua loja e todos os produtos venham a queimar. Então, você precisa ter um fundo ali guardado, um fundo de manejo, um fundo de emergência, que se algo do gênero acontecer, você consegue repor o teu negócio. Porque há casos em que o vendedor, né, se perde tudo, né, se tudo de repente queima, pega fogo e não sobra nada ali, também o negócio ali mesmo morreu. Então, não caia nessa falha, não caia nesse erro. Procure sempre ter um fundo de emergência para, em caso de você perder os seus produtos, talvez sofra um assalto, né, e levem tudo que lá tiver, você consiga repor aqueles produtos e assim o teu negócio não vai parar de vender. Eu tenho um amigo que uma vez foi assaltado. Ele abriu uma loja, comprou roupas, comprou sapatos, comprou fatos e por aí fora para vender. E num dia a sua loja foi assaltada e os ladrões levaram quase tudo e fizeram um estrago de aproximadamente 5 a 6 milhões de kwanzas. Enquanto outras pessoas lamentavam pela perda, ele só dizia: calmem ali, fiquem tranquilos que tudo vai se resolver. Este vendedor ficou tranquilo por quê? Porque sabia onde buscar dinheiro para repor o seu negócio. Sabia onde buscar dinheiro para comprar novos produtos. E ficou tranquilo porque se preparou para um momento exatamente como este. Então, se prepare para um momento similar. Talvez não aconteça, talvez aconteça, mas se acontecer, você estará preparado para repor aqueles bens que tiverem sido perdidos. Então fique alerta e não se deixe distrair por nada. Outro ponto importante: o vendedor que não traça metas também já era. Tem vendedores que vão trabalhando, não traçam metas, não têm uma visão para o futuro, não sabem no que vão se tornar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos. Estão sempre na mesmice, se conformam com o ponto exato onde estão em termos financeiros. Lhe convido a não ser um desses empreendedores, mas sim, lhe convido a ser um empreendedor que sonha alto, que traça metas, que procura crescer, que procura progredir,
que procura sempre multiplicar a sua renda, seja esse empreendedor que tem aquele desejo de evoluir cada vez mais e não caia jamais no erro da mesmice. Outro ponto importante, o que não sabe lidar com a sua clientela também já era. Se você é vendedor, tem o seu estabelecimento, tem a sua loja, precisa aprender algo muito importante. Quem paga o teu salário? Quem coloca comida na tua mesa? Quem coloca dinheiro no teu bolso é o teu cliente. Você pode ter uma loja brilhante, com produtos de alta qualidade, preços convidativos, mas se você não tiver clientes, você não terá como lucrar, você não terá dinheiro nenhum, porque não tem clientes. O ramo ou a parte mais importante em qualquer empreendimento são os clientes. Então, se a clientela é a parte mais importante em um negócio, precisa cuidar adequadamente dos teus clientes. Você precisa mimar os teus clientes. Eu, quando vou para o mercado fazer compras, né, ali no mercado informal muito famoso aqui de Luanda, quando vou lá fazer compras, existem alguns produtos que quando vou comprar já tem sítios próprios onde eu vou me dirigir. Ou seja, a praça é tão grande, mas tem já pessoas que eu sei que quando chegar lá serei bem atendido e terei um bom produto e voltarei de lá satisfeito. Por que isso acontece? Porque quando eu lá passei, quando lá fiz a primeira compra, aquela vendedora me tratou tão bem, eu me senti valorizado. Então, sempre que eu preciso daquele produto, é lá onde eu vou comprar. Então, quando você tratar bem os teus clientes, você vai prendê-los ao teu estabelecimento, você vai prendê-los à tua loja, e isso é muito importante para evitar que eles vão, né, a outros lugares para comprar os mesmos produtos que você vende. Quando chegarem à tua loja, agradeça a preferência de escolherem o teu local de trabalho, a tua loja, a tua oficina. Façam bem o que vocês devem fazer. Quando eles estiverem a se despedir, a voltarem para casa, nunca é demais dizer volte sempre, mais uma vez obrigado pela preferência. O cliente precisa se sentir em casa na tua loja. Precisa sentir que encontrou alguém que o valoriza. Isso é muito importante. As grandes firmas, os grandes mercados a nível mundial que existem, apostam muito no bom e excelente atendimento. Então, aposte também no bom atendimento, num atendimento excelente ao público, que eu te garanto que você vai prender boa parte da clientela em teu estabelecimento. Eu espero que este vídeo tenha sido legal para você, tenha sido bom para você, tenha sido de bom proveito. E para terminar, né, digo de novo, por favor, se não quer perder nenhuma novidade desse canal, siga o canal e siga-me também nas redes sociais, no Facebook. Eu vou deixar aqui embaixo a minha página, ou seja, o meu Facebook. Você pode me seguir lá também, pode ser meu amigo lá também. Será um prazer sermos amigos, conversar mais, né, trocar ideias, enfim. E, se possível, deixe nos comentários o que achou do vídeo. Deixe nos comentários o teu ponto de vista, porque a cada dia que passa nós vamos aprendendo coisas novas. Obrigado e até ao próximo vídeo.